Boa tarde, povo do terceiro. Seguinte, como prometido aqui então, continuando os módulos, né, que eu tinha prometido, eu dei agora há pouco o módulo 5. Aqui a sequência, os módulos 6 a 8, a Ásia de Monções, tá? O nome, primeiramente especificar porque o nome é Ásia de Monções, a região que abrange o sul e sudeste da Ásia, tá? Tem aí no seu quadro natural o chamado clima de monções, que é uma época que chove muito na região, entre maio e outubro, e os ventos sopram aí, né, quentes e úmidos vindos do Oceano Índico. E na época do inverno nós temos uma época mais seca, o inverno lá de novembro a janeiro, essa força da seca no inverno vindo dos ventos do Himalaia, tá? Então é uma região com grandes rios e um escoamento fluvial muito importante para transporte, para atividades agrícolas diversas, tá? E também para a concepção das populações. É uma região de florestas tropicais densas e úmidas. Outras áreas aí nós temos climas e também vegetações aí da área do semiárido e também montanhosa. Então é uma região com uma categoria do ponto de vista natural bastante variável, tá? Relevo é acidentado, mas ao norte, na cadeia do Himalaia e também em outras áreas de cordilheiras e montanhas, planaltos diversos espalhados principalmente no centro dessa região, tá? E planícies litorâneas mais ao sul, que é onde está concentrada obviamente a população. Então, falando no quadro humano, nós temos então uma grande população. Essa região também é conhecida humanamente como formigueiro humano. Aqui nós temos as maiores densidades demográficas do mundo, se eu juntar com a China também, que é um módulo à parte aí, tá? Então, aqui também é o berço das grandes religiões, hinduísmo, budismo e islamismo. Na verdade, berço não, troca a palavra berço pelo espalhamento dessas grandes religiões, tá? O islamismo surge no Oriente Médio e se espalha nessa região também, tá? O hinduísmo e o budismo aí como duas das religiões mais antigas do planeta Terra. Quadro econômico e político. Então, nós temos uma região que ela é muito populosa e extremamente povoada, né, na densidade demográfica. Então, nós temos uma agricultura irrigada. Essa agricultura irrigada pelos grandes rios aí, também de subsistência e partes também mecanizada e de terraços. Terraços são aquelas áreas montanhosas e de planaltos onde se plantam, por exemplo, o arroz, tá? Então, para se abastecer tanta gente, nós temos uma área aí com quase 2 bilhões de habitantes. Se somar com 1 bilhão e 400 milhões, 1 bilhão 400 milhões da China, nós temos aí quase metade da população da Terra, tá? Então, recursos minerais diversos e a industrialização recente. Destaque aí para os tigres asiáticos e a Índia. Então, é uma área também com uma população que ela é muito grande. Então, ela tem que ter um recurso de alimentação, obviamente, que não dá para todos. Então, nós temos aqui também uma geração de fome e miséria equiparadas ao que a gente tem na África, nessa região da Ásia, tá bom? Mistura entre democracias com relativa liberdade e governos mais autoritários. Os destaques aí para os governos mais autoritários, Indonésia e Filipinas. Eu falo democracia com relativa liberdade porque o processo de democratização dessa região ele é recente. Ele pega aí os anos 50, 60 e a instabilidade política e econômica ela é presente. Depois do Oriente Médio e da própria África, essa é a região do mundo que mais tem conflitos abertos aí, ok? China. Então a gente vai ter aqui o país mais populoso do mundo, 1 bilhão 350 milhões de habitantes e é o terceiro maior território, tá, do mundo. Só vai perder em extensão para a Rússia e para o Canadá. Grandes regiões administrativas. A parte aí centro-ocidental, Mongólia, interior e Tibete são as três regiões menos desenvolvidas e as mais agrárias e mineradoras da China, tá bom? A parte oriental é a chamada Manchúria e a chamada China do Leste. Ela é a área mais populosa e desenvolvida. Aqui onde a gente tem aquela concentração, faladas em aulas lá no primeiro ano, 80% da população, 80 não, 90% da população está nessas duas regiões, que corresponde a apenas 20% do território, tá? E vão concentrar também o poder geopolítico e econômico chinês. O país é chamado aí de socialista na política e capitalista na economia, compondo lá o famoso socialismo de mercado. Né? A gente já lembrou muito bem, já falou muito disso, essa diferença socialismo, comunismo, capitalismo, que muita gente confunde e fala besteira por aí, tá? Cresce economicamente desde 1976 sem parar. É o único caso no mundo
em que um país não para de crescer, a economia ela é sempre um ciclo, uma montanha russa, né? Hora sobe, hora desce. A China, no caso, ela continua subindo ainda não enfrentou uma queda. Talvez esse ano, devido ao Covid-19, vamos ver. Sua rivalidade por territórios com o Japão é constante, já constando desde a época do século XIX e em outros momentos também, mas não vai caber aqui falar especificamente desses conflitos. Hong Kong, Taiwan e Tibete, que são constantes os conflitos também com relação ao separatismo na China, gerando também, vocês viram aí em 2018 e 2019, teve o problema principalmente em Hong Kong, da repressão chinesa em cima dessa população, tá? O Tibete também é um conflito histórico vindo lá dos anos 50, o Tibete quer se separar, mas não consegue, tá? E aí o momento atual, né, que eu estou citando do Covid-19, é o país agora que tem retomado suas atividades cotidianas nesses últimos tempos, e vamos ver como é que vai ser nessas últimas semanas, tá? Nas últimas 2 semanas, eu estou gravando aí esse negócio hoje no dia 7 de abril, então nós temos que ver que vai acontecer e qual que é o futuro com relação a isso. Finalizando então, módulo 10, Japão, tá? Extremo leste da Ásia, o Japão é um arquipélago composto aí por mais de 4.000 ilhas, destacando-se Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, espero estar certa essa pronúncia. O relevo montanhoso, geologicamente instável, esse relevo ele a maioria, né, 80% é montanhoso, apenas 20% de planaltos e planícies. Então nós temos no Japão todos os dias abalos sísmicos, né, tremores de terra aí acontecendo, eventuais tsunamis como o de 2011, tá? Porque o Japão fica na conjuntura de 3 placas tectônicas, tá? Então o povo japonês é muito acostumado já a lidar com essa condição natural, tá? É um país aí que tem florestas de coníferas preservadas em bosques e parques, tá? Dentre outros também aspectos naturais aí da parte de vegetação que o Japão mantém. O japonês tem uma certa relação com a natureza aí mantida, tá? Então essas poucas áreas planas que o Japão tem, elas próximas do litoral, essas poucas terras férteis, elas são baseadas para o plantio de arroz, soja e cana, além do algodão, tá? Boa parte aí da matéria-prima aí o Japão importa, assim como a China também, mas a China tem mais área para o seu cultivo, né, e a sua criação de animais também. Baixas taxas de natalidade, o Japão tem uma alta expectativa de vida e o governo passa então desde 2010 a incentivar casamentos e nascimento de filhos. A questão é que a população se acostumou a um ritmo cotidiano diferente, isso empregado desde os anos 50, tá? Quando o Japão se preocupava com uma superpopulação, e aí a população hoje, né, o povo japonês está mais ligado ao trabalho, à educação e a um lazer no pouco tempo que sobra, então não restando aí também muito tempo para se pensar em casamentos e em ter filhos. Inclusive a própria noção da população japonesa para ter filhos era muito baixa, eles preferem estar solteiros ou se estejam casados até não tendo filhos, tá? Voltando aqui para a China, nessa parte, a China tinha a política do filho único lá até 2015, adotada como um programa de governo para evitar a superpopulação. Essa política não está mais existindo e a China então volta-se para também uma tentativa aí de se voltar a ter filhos, mas aí como isso já foi imposto pelo Estado durante décadas, a população acabou se habituando também. Então a China vive o que o Japão viveu nos anos 80 e 90, a China vive hoje, com relação a essa ter ou não ter mais filhos e como fazer isso, tá? Mas aí a China, essa política do filho único já não existe mais desde 2015. O Japão, como aplicou essas medidas mais restritivas já há mais tempo que a China, e sua população acabou se habituando, o Japão opta então pelo sistema que está até agora. Então são as aulas aí colocadas referentes a esses módulos, espero que vocês tenham gostado. Isso daí então é o fechamento nosso da frente 3. Beijo, abraço, boa tarde.